Olá, você aluno, aluna, candidato, candidata, módulo Direção Defensiva, entregando para vocês mais uma aula do módulo que vai vir de 5 a 10 questões na sua prova. Canso de falar disso, ou melhor, não canso. Por quê? De 5 a 10 questões na sua prova. Imagina se na sua prova vierem 10 questões do tema, porque é comum vir. É um terço da sua prova se na sua prova tiver 30 questões. Estarem preparados para isso vai te ajudar demais. Se na sua prova tiverem mais de 30 questões, se for em algum lugar, um local que tem 40 questões aí, 40 questões, se vierem 10, meu irmão, é um quarto da sua prova. Então é muita coisa, de qualquer maneira. Pode vir menos? Pode. De 5 a 10 questões e você pode esperar. Pelo menos 5 comum. É quase uma regra. Então estarem afiados nesse ponto vai te ajudar demais. E nós vamos te auxiliar nisso aqui, beleza? Professor Cristiano, junto com vocês, nosso material aí da AutoClick, trazendo o conteúdo completo para vocês, tá bom? Então, meu povo, sem maiores delongas, a primeira coisa que vocês têm que saber, direção defensiva. O que é a direção defensiva? Os conceitos podem cair na sua prova. O que é a direção defensiva e para que serve? São duas coisas importantíssimas. O que é e para que serve. Finalidade dela. Então, pessoal, direção defensiva é o quê? É dirigir usando, utilizando e respeitando o quê? A lei. Professor, então peraí. Tu tá falando para mim que se eu utilizo a lei, quer dizer que eu já conheço ela, tô estudando, tô aprendendo. Então, eu conheço a lei, eu uso e respeito a lei. Eu estarei sendo defensivo? Exato. A lei manda você dar a seta para a direita quando você vai virar para a direita. Se você dá a seta para a direita, você está sendo defensivo. Por quê? Porque se você não usar a seta, alguém pode colidir no seu veículo. Olha o BO. Então, se você não usa a lei, se você não respeita a lei, vai estar errado. O seu conhecimento. Quais são as regras de trânsito? Quais são as regras para se evitar um sinistro? Tudo isso faz parte. Atitudes corretas no trânsito. Então, se tem a lei, tem conhecimento, tem atitudes corretas, você está sendo defensivo. Qual que é a finalidade? Presta atenção. Prever e evitar sinistros. Prever e evitar sinistros. Para quem não está sabendo, sinistro é quase um sinônimo de acidente, tá bom? Quase um sinônimo de acidente. Na sua prova não deve vir o termo acidente. Não deve vir. Também não posso cravar que não vai vir. Mas bem provável que não venha a palavra acidente, venha a palavra sinistro. Já comece a acostumar com ela. Beleza? A palavra sinistro. Então, direção defensiva é dirigir usando e respeitando a lei, o conhecimento, atitudes corretas no trânsito para prever e evitar sinistro. Prever e evitar acidente. Beleza? Mesmo, presta atenção nesse final. Mesmo tendo comportamento incorreto de outros condutores e pedestres. Mas peraí, professor. Comportamento incorreto de pedestre? Ah, você acha que pedestre sai atravessando a rua correndo para poder pegar o busão que tá atrasado, senão vai perder? Isso vai ser correto? E aí? Pedestre que sai correndo na rua para atravessar para não perder o busão. Você acha que tá correto? Ah, não, professor, não vai estar não. Então, é sobre isso. Pedestre que atravessa fora da faixa com a faixa ali perto. E aí? Pedestre que atravessa do jeito errado, ao invés de atravessar retinho, atravessa na diagonal. Tá errado. Ensinamos isso em norma de conduta e circulação. Então, pessoal, vocês têm que compreender. Tudo isso que nós estamos falando aqui pode vir à sua prova. Tá bom? Então, este é o conceito de direção defensiva. Beleza? Conceito aí. O que é e qual a finalidade? Prever e evitar sinistros. Tá bom? Prever e evitar sinistros. Bom? Todo mundo aí, ó. Todo mundo aí, ó. A direção defensiva preventiva. Vamos falar da direção defensiva preventiva? Já te adianto. Eu vou escrever, que é para você entender. Correta. Correta. A direção defensiva preventiva é a correta que nós devemos ter no trânsito e é a que mais cai em prova. A que mais, não a única, a que mais cai em prova. Por quê? Porque é a correta. O que é a direção defensiva preventiva? É quando o condutor avalia suas condições o quê? O quê? Suas condições físicas e mentais. Suas condições físicas e mentais
assim como as condições do seu veículo e climáticas. Tá chovendo? Opa! Tem muita neblina? Isso tudo, você verifica isso tudo antes mesmo de assumir a direção do veículo, visando transitar com segurança, prevenindo sinistros. Então, se você está vendo que vai cair um dilúvio, para que você vai sair com o veículo? Para que você vai sair com o veículo? Me fala. Então, vai cair um dilúvio? Espera passar. É sério, o que tem de gente aí que colide veículo e passa aperto porque pegou uma enxurrada, pegou aquele mundo de água e poderia ter evitado neblina. Reduz a velocidade. Reduz a velocidade. Acenda os faróis. Então, são comportamentos que nós devemos ter em situações específicas. Beleza? Então, meu povo, tudo isso aqui é a direção defensiva preventiva. Direção defensiva corretiva não é a ideal. E cai em prova? Cai. Qual a ideia da direção defensiva corretiva? Prestem atenção nas palavras. É a atitude que o condutor deverá adotar ao se deparar com a possibilidade de um sinistro. O condutor tenta corrigir, cai em prova desse jeito, tenta corrigir uma situação de risco não prevista. Se você não previu, vai ter que corrigir. Ou gerada por condições adversas. Uma bola, igual na imagem aí, ó, uma bola no meio da rua porque foi chutada por alguma criança. É uma situação que você prevê? Então, pessoal, temos que conduzir o veículo devagar para se evitar isso. Tá bom? Para se evitar isso, você precisa transitar de maneira mais devagar em ruas de bairro, igual exemplo que nós estamos vendo, que essa vai ser a sua direção o quê? Defensiva preventiva. Se apareceu a bola lá, você vai ter que corrigir. Olha o problema. Vocês sabem disso. Já houve vários sinistros, no caso, atropelamento de crianças e até mesmo de adultos, por causa de bola jogada numa rua. Então, pessoal, tomem cuidado com essas situações. Aquilo que você tem que corrigir é porque você não previu. Se não previu, vai ter que corrigir. Não é a melhor situação. Beleza? Peguem a manha disso aí. Direção defensiva agressiva. Eu, particularmente, acho que esses termos nem cabem juntos. Não deveria ser defensiva agressiva, deveria ser só agressiva. Entendeu? Deveria ser somente agressiva. Concorda comigo que não cabe na mesma frase direção defensiva agressiva? É esquisito, entendeu? Mas, vamos lá. Vamos entender isso aqui. É bom que vocês nunca mais esquecem. Pessoal, o próprio nome já diz, direção agressiva. A direção agressiva é o quê? Tudo que é agressivo coloca em risco. O condutor dirige colocando em risco a sua vida e a dos outros. Então não tem nada de defensivo nisso aí. Entenderam? Então, pessoal, direção defensiva. Nós temos a preventiva, que é a correta. Corretiva, que não é a correta, pode acontecer. E a agressiva. Não use a agressiva, tá bom? Por favor. Beleza? Por favor. E agora? Fundamentos da direção defensiva. Vou escrever a palavra que também pode vir à sua prova. Fundamentos também podem ser chamados de elementos, tá bom? Printa essa tela quando eu acabar de escrever. Elementos, printa essa tela para que você tenha salvo os dois aí, ó. Fundamentos ou elementos dá na mesma. Detran pode colocar as duas palavras na sua prova, sem o menor problema. Fundamentos da direção defensiva. São elementos, olha eles aí, ó. São elementos, então memoriza. Elementos. São elementos que ajudam a evitar sinistros. São elementos que ajudam a evitar sinistros. E aqui está o ciclo. Olha o ciclo de sobrevivência no trânsito. Conhecimento,
habilidade, atenção, previsão e ação. Então vamos resumir isso aqui? Será que vocês não ouviram falar aquela palavrinha mágica ainda? Provavelmente escutaram, né, pessoal? Provavelmente escutaram. É o famoso CHAPD. Nossa, professor, não tinha escutado ainda. Não tem problema nenhum, está ouvindo agora. CHAPD é o quê? Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e ação. Quando o Detran cobra decisão, muitas vezes ele coloca a palavra ação, tá bom? Decidir, agir. Quando você decide algo, você toma uma atitude em cima daquilo. Então, decisão, ação estão interligados, beleza? Não se preocupem. Então, eu vou escrever a palavra decisão aqui só para vocês não esquecerem dela, tá bom? Decisão está ligada à ação, beleza? Então, pessoal, são as 5 palavras aí que vocês precisam memorizar. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. São o CHAPD. E, muitas vezes, as pessoas colocam como mnemônico aí, ó. Chá para Deus, chá para 2, chá para depois. Aí é a opção de vocês, tá bom? Aí a opção é de vocês, sem o menor problema. Beleza? Destrinchando isso aqui. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Pode printar a tela aí. Quero fazer uma pergunta para vocês. Antes de destrinchar cada um. Vou até mostrar minha cara aqui agora. Deixa eu mostrar minha cara aqui agora. Tira uma dúvida do professor Cristiano. Vou fazer 5 perguntas. Vocês vão me responder uma vez só. Vai responder as 5 em uma. 5 perguntas. Quem que tem que ter conhecimento? Quem que tem que ter atenção? Quem que tem que prever? Quem que tem que tomar a decisão? E quem tem que ter habilidade? Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Está intrínseco a quem? Professor, isso aí são coisas que quem tem que ter é condutor, condutora. Isso é um fato. Quem tem que ter isso aqui é condutor, condutora. E por que o senhor está falando isso? Confia em mim. Só de memorizar isso, você acerta questões de prova. Porque muitas vezes o Detran coloca situações que não estão interligadas a condutor, condutora. Muitas vezes o Detran coloca situações que é um asfalto bem cuidado, um veículo em manutenção em dia. Então são situações que não estão intrínsecas a condutor, condutora. São situações que não estão intrínsecas a condutor, condutora. Então, pessoal, os fundamentos, elementos da direção defensiva estão intrínsecos a condutor, condutora. Beleza? Toma cuidado com isso, internaliza isso. Beleza? Condutor, condutora. Tá bom? Conhecimento. Conhecimento é o que está dentro da sua cachola. Conhecimento é o que está aí dentro da sua cachola. Então, é preciso conhecer as leis e normas que regem o trânsito, o veículo, as maneiras de se defender dos perigos a que todo condutor está exposto diariamente. Se você conhece, você evita muita coisa e age de maneira correta. Então, presta atenção. O que muda a vida de uma pessoa, pessoal? Generaliza agora, não é só aqui no trânsito, não. O que é que muda a vida de uma pessoa? Fala para mim, professor. Realmente, a educação. Estou entregando uma questão de prova para vocês. A educação transforma vidas. Basta você pensar, vocês estão aqui aprendendo regras de trânsito e daqui a pouco vocês vão para as aulas práticas, moto ou carro, e vão poder se locomover de maneira independente. Mudou ou não mudou sua vida? Professor, desse caso aí mudou. Nem que eu tenha que pegar minha habilitação, a minha não tá aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Nem que você tenha que pegar a sua habilitação, vou pegar um papelzinho qualquer que tá aqui, ó. Vou pegar um papel qualquer. Nem que você tenha que pegar a sua habilitação, colocar dentro do bolso e dentro do busão. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou aí, entendeu? Vocês sabem disso. Muitas pessoas é assim também, já passei por isso. Então, o que acontece? A educação transforma, isso é um fato. Brincadeiras à parte, isso é um fato. Então, pessoal, qual área é capaz de mudar o comportamento de uma pessoa? Educação. E isso já caiu em prova. Tá bom? Então toma cuidado com isso. Então você tem que conhecer as leis e as normas, conhecer o veículo, é lógico,
e as maneiras de se defender de perigos. Beleza? Simples assim. E a atenção? Professor Cristiano, agora é opinião, tá bom? Professor Cristiano pensa de maneira objetiva e direta. A atenção é o mais importante dos 5 fundamentos. O mais importante. E eu explico por quê. Nós temos 5 fundamentos. Conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade. Se você tirar a atenção, mexe no celular enquanto dirige. Você pode ser o melhor aqui, ó. Você pode ter muito conhecimento, saber prever as coisas, ter tomadas de decisões excelentes e ter habilidade. Se você perder a atenção, não vale de nada. Mexeu no celular enquanto dirige, adianta ter o resto? Não adianta. Perdeu. Então, a atenção, na minha concepção, é o mais importante, porque se você estiver desatento, não adianta você ser perfeito nos outros. É simples a ideia. Então, tomem cuidado com isso aqui. No que tange à atenção, é preciso sempre estar atenta na condução do seu veículo. E consciente das possibilidades de um sinistro. Consciência da possibilidade de um sinistro. Estar consciente é estar atento. Pô, vou ficar atento aqui para evitar. Existem 3 tipos de atenção. Fixa, dispersiva e difusa. Pessoal, atenção fixa, dispersiva ou dispersa e difusa. A atenção fixa. Olhem para mim agora, aqui no cantinho da tela de vocês. Olhem para mim. Se vocês olham para mim aqui agora, vou ficar fazendo coisa aqui para vocês olharem para mim. Se vocês olharem para mim, o que acontece? Você para de olhar para o slide, você para de ver o que está escrito no slide. Pode acontecer alguma coisa aí no slide, eu posso mexer alguma coisa aqui e você não percebe. Por quê? Sua atenção está fixa. No trânsito, se você olha apenas para um veículo que está na sua frente, nem está mexendo no celular não. Olhou para frente para um veículo. E só isso vai estar errado. A atenção fixa, você fica igual um cavalo, com um cabresto assim, ó. Você fica um cabresto olhando assim, ó. Então vai estar errado. Por quê? Você tem que estar com a visão espalhada. Você não pode olhar só para um ponto. Vai estar errado. A dispersiva não precisa nem falar. Quantos de vocês começaram a assistir essa aula e tá mexendo no celular aí agora? Tá assistindo o celular colocou no computador, mas tá mexendo aí nas suas redes sociais aí. Então até com o coração acelerado aí agora, achando que eu tô vendo vocês mexer. Ué, precisa ser gênio para isso? Precisa não. Então, quantos de vocês estão assistindo a aula pelo computador e mexendo no celular nas redes? Isso se chama o quê? Dispersão. Estão dispersos. No trânsito é a mesma coisa. Você pode ficar disperso com muita coisa. Não faça isso, tá bom? E a difusa, o que é difusão? Difusão é espalhado, pessoal. Difuso. Imagina, né? Hoje ainda tem, lógico, mas a radiodifusão era muito mais espalhada, né? Muito mais assim, conhecida, porque só tinha o rádio pra gente se distrair de vez em quando. Então, não é tão longe assim não, tá? Hoje em dia tem as rádios, até usamos a internet para assistir, né? Os rádios estão aí nos canais de YouTube ou outras plataformas. Nós conseguimos assistir a rádio, olha que legal. Tempos atrás era só ouvir. Agora a gente consegue assistir os caras. Isso é bacana. Radiodifusão. O que era isso? O rádio difundido, espalhado. Hoje a internet é difundida, difusão. E no trânsito? Como é que deve ser? No trânsito, pessoal, a sua atenção deve ser difusa. Professor, isso quer dizer o quê? Que você tem que estar com a sua atenção concentrada. Olha as 2 palavras. Concentrada, essas 2 palavras caem em prova. Concentrada e distribuída, mais distribuída. São as 2 coisas juntas. Distribuída. Beleza? São as 2 coisas juntas. Então tem que tomar cuidado com isso. Concorda comigo que tem que ser as 2 coisas? Por quê? Você pode perfeitamente estar concentrado fixamente, o que vai ser errado. Concentrado fixamente vai ser errado, então não deve fazer. Por isso é que é concentrado e distribuído.
difuso, concentrado e distribuído. Você está olhando para frente, olha esse desenho aqui. Você está olhando para frente no trânsito, você está olhando para o veículo que está na sua frente, você está olhando para o retrovisor interno, você consegue olhar os retrovisores externos, você consegue observar o trajeto do veículo que está vindo em sentido contrário, você consegue ver, ó, o que pode acontecer lá no passeio, você sabe qual que é a velocidade máxima da via, então são muitas coisas que você tem que olhar. É distribuído, tá bom? É distribuído, concentrado e distribuído, beleza? Se você começa a mexer no celular aqui, ó, presta atenção. Se você começa a mexer no celular aqui com essa mão, você vai tirar sua atenção de tudo isso e ficar concentrado aonde? Só no celular. Então, se você começa a mexer no celular aqui, se você começa a mexer no celular aqui, onde eu estou mostrando para vocês, vocês vão simplesmente abrir mão de tudo isso aqui. Vai ser legal? Não, não vai ser legal. Então, pessoal, toma cuidado com isso, tá bom? Isso aqui cai em prova e a correta é a difusa. Previsão. Opa, falamos do conhecimento, falamos da atenção. Vamos entrar agora no tópico previsão. O que quer dizer o tópico previsão? Prever. Prever é o quê? É você raciocinar que algo pode acontecer. É você raciocinar que algo pode acontecer. Previsão. O que é prever? É a antecipação de uma situação de risco que pode ser causada por outros condutores ou pedestres na condução do veículo, na utilização das vias. Antecipar, prever. É antecipar uma situação de risco. Pode ser causada por outros condutores ou pedestres. Prever é você saber que algo vai acontecer. Só de estar enxergando uma situação, aquilo ali pode dar BO. Então você já prevê aquilo ali. Decisão. Decisão é o quê? É ação. Quando você toma uma decisão, você toma uma atitude. Então decisão está ligada à ação. Vou até escrever isso aqui. Decisão está ligada à ação. Tá bom? Decisão está ligada à ação. Detran pode colocar dos dois jeitos para vocês. O condutor precisa ser ágil nas suas ações, ter habilidade para decidir a melhor maneira de evitar sinistros. Deixa eu tampar minha cara aqui agora para mostrar o cantinho do desenho para vocês. Nesse caso aqui, pessoal, dessa imagem, repare. Este caminhão está fazendo uma ultrapassagem errada. Pela imagem, duas faixas amarelas contínuas. Faixa amarela, mão dupla. Contínua, proibido ultrapassar. O caminhão está ultrapassando. O que a direção defensiva te ensina? Se você que está aqui jogar para a esquerda, vai dar BO. Você tem que jogar para a direita. O máximo para a direita possível, porque assim você evita a colisão frontal. Você evita a colisão frontal. Tá bom? Então, nesse caso de uma colisão frontal, você deve jogar o seu veículo máximo para a direita. Tá bom? Simples assim. Habilidade. Pô, habilidade é saber fazer o que precisa ser feito. Ser um condutor hábil significa ser capaz de manusear os controles de um veículo e executar com perícia e sucesso qualquer manobra necessária no trânsito. Então, pessoal, no que tange a habilidade, eu costumo brincar em aula. A habilidade está intrínseca à perícia. É o que está aqui, ó. Com perícia. O que é ser perito? Perito é ser hábil em alguma coisa. Perito, perita são pessoas hábeis em alguma coisa. Então, a habilidade está ligada a quê? Saber fazer. Saber fazer. Você sabe fritar um ovo? Ih, meu ovo ficou horroroso. Tu sabe fritar ovo? Sempre cita esse exemplo em aula. Tu sabe fritar ovo? Sei. Então você é perito em fritar ovo. Simples assim. Então, a habilidade está intrínseco a saber fazer. Ó, saber fazer e fazer bem. Fazer bem. Então, professor, a habilidade não é só saber fazer, é fazer bem, exatamente. E como que você aprende a fazer bem? Executando, fazendo.
Então, professor, quanto mais vezes eu fritar um ovo, o meu ovo ficará melhor. Sim, sim, exatamente isso. Essa que é a ideia. Tá bom? Essa que é a ideia. Automatismos. Faço uma pergunta para todos vocês. Na sua casa, se você acordar às 3 horas da manhã, você acordou às 3 horas da manhã, você consegue achar um interruptor lá para acender a luz de maneira tranquila? Consigo, professor, porque eu tô acostumado a fazer isso, acostumada. Automatismo. Automatismo é aquilo que você faz automaticamente. E no trânsito existe também os automatismos, aquilo que você vai fazendo na condução do veículo de maneira automática. Costume, repetição. Então, professor, igual tá mostrando aí para nós, todo mundo fazendo a baliza bonitinho. Quanto mais baliza você fizer, melhor você vai se tornar. Simples assim. E é só um exemplo. Então, para virar para a direita, virar para a esquerda, retornar, fazer ultrapassagem, tudo. Passar de marcha, tudo. Quanto mais você fizer, mais hábil você se tornará. E isso se tornará um automatismo. Beleza? Um automatismo. São todos os gestos ou ações dos condutores realizados automaticamente de maneira natural. Qual que é o nosso problema? Os automatismos podem ser corretos ou incorretos. Eis o nosso problema. Professor, quando o senhor fala que é um problema, o senhor está querendo dizer porque o incorreto pode dar BO, correto? Correto, é isso mesmo. O incorreto pode dar BO, pode dar problema. Lembre-se, os automatismos podem ser corretos ou incorretos. Isso cai em prova. Só isso pode vir à sua prova. Toma cuidado. Automatismos corretos. Pensa numa imagem que cai em prova. Pisar no freio antes da embreagem. Esses três são os 3 pedais de um veículo. Acelerador, o freio, onde a pessoa está pisando, e a embreagem. Acelerador, freio e embreagem. Ok? Ok. Numa frenagem, o semáforo está vermelho. Você tem que imobilizar o veículo. Você tem que pisar primeiro no freio e depois, com o veículo quase parado, você vai pisar na embreagem, que é para fazer com que o veículo não desligue. É a tecnologia do veículo. Se você não pisa na embreagem, o motor vai desligar, mas você não pode pisar na embreagem antes do freio. Isso cai em prova. Pisar no freio antes da embreagem. Os automatismos corretos, eles podem o quê? Podem prevenir sinistros, frase que também cai em prova. Ter a consciência de que automatismo correto ajuda a prevenir sinistro, automatismos incorretos fazem gerar sinistros. Saibam disso. Automatismos corretos. Usar o freio antes da embreagem, como nas imagens, cai em prova, tem que ser o freio antes. Obedecer a sinalização, observar os retrovisores, engrenar as marchas corretas e no tempo certo, também é um automatismo correto. Diminuir a velocidade e olhar para os lados quando se aproximar de cruzamento, automatismo correto. Tá chegando perto de cruzamento? Reduza. O que tem de vídeo que mostra que as pessoas não reduzem quando chega em cruzamento e dá BO. Muito cruzamento sinalizado com parada obrigatória e o pessoal não reduz, não para. Os sinistros acontecem mesmo. Toma cuidado. Automatismo incorreto pode provocar sinistros. Cai em prova o conhecimento dessa frase. Tá bom? Toma cuidado com isso. Dirigir com o pé descansando sobre a embreagem. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar a imagem para vocês. Quer dizer que se você transitar normalmente com o pé descansando sobre a embreagem, é errado? Sim! Porque a embreagem é um disco, pessoal. Nesse disco, quando você fica com o pé descansando sobre a embreagem, vai desgastando esse disco. Então, vai ser pior para o seu veículo. Então, é um automatismo incorreto. Não dirija
com o pé descansando sobre a embreagem. E se esse disco que eu acabei de falar desgasta com o seu pé em cima dele, como que você pode preservar a vida útil da embreagem? Não descansando o pé sobre a mesma. Você vai voltar o vídeo um pouquinho e reescutar o que eu acabei de falar, pois é uma pergunta de prova, tá bom? Eu não vou repetir ela aqui, é para você voltar esse pedacinho, volta 30 segundos aí e escuta de novo, para você anotar. Cai em prova, tá bom? Com a mão apoiada na alavanca de marchas, também é um automatismo incorreto. Colocar o veículo em ponto morto nas descidas. Não se coloca veículo em ponto morto. O que é um veículo em ponto morto? Desengrenado. Nós temos, vou supor que são 5 marchas no carro, porque tem diferença, tá, pessoal? De veículo para veículo aí. São 6 marchas no veículo, incluindo a ré, o comum, tá? O mais comum. São 5 marchas assim. E a ré, o R é de ré. Você coloca o seu veículo aqui, ó, em ponto morto. Você coloca a marcha em ponto morto. Não tá nem na primeira, nem na segunda, terceira, quarta e nem na quinta. Tá lá no ponto morto, em descida. Isso é errado? É errado. Colocar o veículo em ponto morto na descida é errado, porque você não vai utilizar o freio motor, que ajuda na frenagem. Então, está errado. Não sinalizar para fazer uma parada ou mudar de direção. Não dá o raio da seta. Não dá a seta. Você sabe o tanto que se irrita. E o povo faz com força. Beleza? Automatismos corretos, automatismos incorretos. Dirigir com o braço do lado de fora da janela. Sim! É errado também. Beleza? Também é errado em um automatismo incorreto. Povo, sinistros de trânsito. Matéria para nossa próxima aula, onde eu vou, a partir daqui, trazer informações importantíssimas para vocês. Já adianto para vocês. A maioria dos sinistros causados por falha humana. Vou destrinchar com vocês aqui na próxima aula. Obrigado a todos, tamo junto, até mais para vocês. Professor Cristiano aqui, AutoClique, sempre junto com vocês. Valeu, fui!